Que toque rede social nesta hora. Eu quero ler em Shamonte, o segundo livro da Bíblia, né? No grego é Êxodos. Êxodo, mas no hebraico é Shamonte. E esse texto aqui fala que houve um carnaval, né? Ali ao pé do Monte Horebe, do Monte Sinai, enquanto o profeta Moisés ficava aguardando por 40 dias a entrega das 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos. A Bíblia diz aqui em Shamonte, Êxodo 32, versículo 1, quando o povo viu que Moisés tardava, ou demorava muito, né, para descer da montanha, congregou-se em torno de Arão e lhe disse: vamos fazer um Deus que vá à nossa frente, porque esse Moisés, esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles estavam pensando que o profeta Moisés estava morto, né? Mais de 80 anos, 40 dias quase 40 dias na montanha, né? Arão respondeu-lhe: tire os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e trouxeram a Arão. Este, recebendo o ouro, das suas mãos, fez fundir um molde e fabricou com ele um bezerro. Um bezerro de ouro, né? E então exclamaram: este é o teu Deus, ó Israel, e que te fez subir da terra do Egito. Eles estavam alegando que agora esse bezerro de ouro, esse ídolo, era o responsável por fazer eles saírem do Egito depois de 430 anos de escravidão. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua, igual os carros alegóricos, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, onde se faz a festa do carnaval, né? Eles constroem imagens, às vezes até mesmo do diabo, né? E põe nos caminhões alegóricos, né? No caso aqui, Arão fez um altar para colocar esse bezerro de ouro em cima do altar, né? Então, quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua e fez esta proclamação: amanhã será a festa para Jeová. No dia seguinte, levantando-se cedo, ofereceu holocaustos, né? Animais, sacrifícios, e trouxeram sacrifícios de comunhão, e o povo assentou-se para comer e para beber, e depois se levantou para se divertir, né? Como no carnaval, eles dizem que é uma alegria, né? E Jeová disse a Moisés: vai, desce,
porque o teu povo que fizeste subir da terra do Egito perverteu-se, corrompeu-se, né? Perverteu-se depressa, se desviaram do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e adoraram. Lhes ofereceram sacrifício, ou seja, o Criador, falando com Moisés lá no topo da montanha, do Horebe, do Monte Sinai, na Arábia Saudita, o Criador já sabia de tudo, né? Lhes ofereceram sacrifício e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do país do Egito. E Jeová disse a Moisés: tenho visto esse povo e é um povo de cerviz dura, né? O rosto assim, duro. Ou, na tradução para a linguagem de hoje, um povo teimoso, né? Teimoso. Pessoas difíceis, né? Agora, pois, deixa-me para que eu acenda contra eles a minha ira e os consuma, e farei de ti uma grande nação. Então, o Criador teve uma ideia, né? E ele mostrou ao profeta Moisés a ideia: eu vou destruir tudo, vou fulminar, exterminar tudo, aí de você eu vou começar uma nova nação, uma nova raça, né? Aí Moisés vai interceder. Moisés, porém, suplicou a Jeová, seu Deus, e disse: por que, ó Jeová, se acende a tua ira contra o povo que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer: ele fez sair com engano para matá-los nas montanhas, exterminá-los da face da terra. Moisés está dizendo ao Criador que era isso que o povo lá do Egito ia dizer: abranda a tua ira, renuncia ao castigo que pretende impor ao teu povo. Ele está suplicando, Moisés, ao Criador: lembra-te dos teus servos Avrão, Isaac e Jacó, né, Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dá-la-ei aos vossos filhos, para que possuam para sempre. E Jeová então desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Ou seja, o profeta Moisés, um homem, fez Deus, o Criador, e Jeová mudar de ideia, né? Moisés voltou-se, desceu da montanha com as duas tábuas, né, de pedra do testemunho nas mãos, tábuas escritas nos dois lados, né? Estava escrita em uma e outra superfície. As tábuas eram obra de Deus, e a escritura era obra de Deus gravada nas tábuas. Nesse momento aqui, não é Josué, é Rocheia. O nome dele era Oséias, Rocheia, né? Só lá em Bemidbar, Números 13, que Moisés vai modificar o nome de Rocheia para Yehoshua, né? Então ele era Rocheia aqui, o Oséias, né? Oséias ouviu o barulho, não é Josué, é Oséias. Ele nunca foi chamado de Josué. Oséias ouviu o barulho do povo e dava gritos e disse a Moisés: há um grito de guerra no acampamento. Respondeu-lhe ele: não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. O povo estava cantando, cantos alternados.
Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, o povo dançando, Moisés acendeu em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrando-as no sopé da montanha. Veja que ele quebra as duas tábuas de pedra. Né? É aquilo que Paulo fala em Efésios 2,15, né? Que a Torá, a lei de Moisés, acabou. Né? O muro, a Torá, a lei com mandamentos e regulamentos, o muro caiu. Já não há mais distinção entre Iudim, judeus e não judeus, os gentios. Porque no Velho Testamento Moisés quebra as tábuas da Torá, da lei. E quando Mashiach cumpre, disse na cruz, está tudo cumprido, então vemos Paulo pregando a nova Torá, a Torá do Mashiach, né? Que eu já mostrei aqui que tem mais de 700 mandamentos. Nas 14 cartas de Paulo. No caso aqui, a Torá de Moisés não era só os 10 mandamentos, eram os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Bereshit, Shemot, Begmidah, Begmibá, Vaikra e Devarim, né? Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Né? 613 mandamentos. Agora, como o profeta Moisés quebrou, significa que viria uma nova aliança. Né? Na Brit Hadashah, no Novo Testamento, essa nova aliança é transmitida pelo apóstolo Paulo. Né? Vamos lá. Eu estou aqui em Shemot, Êxodo 32. Né? As tábuas quebraram-se, né? No sopé da montanha. Pegou o bezerro. Olha o que Moisés vai fazer com o bezerro no altar, né? Pegou o bezerro que havia feito, queimou e moeu, né? Triturou até reduzi-lo ao pó moído. Depois o que Moisés faz? Espalha na água. E aí fez os israelitas beber essa água, né? Igual o Todd, né? Ele moeu o bezerro de ouro e obrigou os israelitas a beber, né? E Moisés disse a Arão que fez esse povo para atrair sobre si um pecado tão grave. Arão respondeu que não se acenda a cólera do meu senhor Moisés, né? Tu sabes que esse povo é inclinado para o mal. Eles me disseram, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então o povo obrigou Arão a fazer o bezerro, né, de ouro. Né? E Moisés viu que o povo estava desenfreado, né? Porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio de seus inimigos, ou seja, esses inimigos de Israel ali ao lado, agora tinha um motivo para zombar de Israel, né? Moisés, olha o que a Bíblia diz aqui, Moisés ficou de pé no meio do acampamento e exclamou, quem está do lado de Jeová? Vem até a mim. E então os levitas, os filhos de Levi, essa tribo, reuniram-se em torno dele, de Moisés, e ele disse, assim fale Jeová, o Deus de Israel, cingi cada um de vós com a sua espada. Moisés mandou os levitas apanhar a espada, e levantou-se de madrugada e subiu a montanha. Antes aqui vai dizer que os levitas vai matar, né?
quem está do lado de Jeová, suba até aqui. Os levitas subiram. Aí ele dá a ordem para matar, com a espada, né? Os parentes, os amigos e os vizinhos, né? Foi morto mais ou menos 3.000 homens, né, naquele dia, né? É o que a Bíblia diz que foi o resultado desse carnaval, né? Foi o resultado desse carnaval ali, no pé do Monte Horebe, Monte Sinai, na Arábia, né? No momento que Moisés estava recebendo o decálogo, os 10 mandamentos, né? Em tábuas de pedra, né? Eu vou falar sobre esse carnaval, né? Pelo Brasil. Rio de Janeiro é a sede, né? Depois vem São Paulo, vem também o carnaval lá em Salvador. Eu vou mostrar o que significa isso. Mas o Brasil está em choque, né? Devido ao que aconteceu aqui em Itubiara, Goiás, né? O suicídio de um pai que se autoexterminou, mas matou seus 2 filhos. Um de 12 anos e um de 8 anos, né? Netos do prefeito de Itubiara, né? Porque descobriu até aqui as informações que sua esposa, né, sua mulher, estava tendo um caso extraconjugal, né? E alguém pode perguntar o que eu falo sobre isso, né? Bem, vocês sabem que eu defendo que matrimônio, casamento é um homem virgem casando com uma mulher virgem, né? Para mim, se a mulher não tem virgindade, o homem não tem a pureza, a virgindade, isso aí não é matrimônio. A maneira de Deus unir um casal, um homem e uma mulher, é pela a virgindade dos dois. E o que Deus une, não separe o homem, né? Então, se não há virgindade dos dois lados, Deus não reconhece esse casamento. Aí é chamado aqui no Brasil de enrolado, amigado, rabixado, emancebado. Tem diversos títulos, né? É isso que eu falo sobre matrimônio. E uma mulher sábia que casou virgem, né, ela vai edificar a sua casa, né? Porém, a Bíblia diz que a tola destrói, né? Há um salmo de Davi que diz que um abismo chama outro abismo. Nas escrituras, o adultério arruína tudo, né? Sangra o coração de um homem, do esposo, né? Destrói o lar, né? A família, né? Então é isso, um abismo chama outro abismo, né? E quando um casal, a mulher não tem virgindade, o homem não tem virgindade, isso aí vai para Marcos 3:25, onde diz que se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer, né? Quer dizer, se não houve virgindade, vai haver virgindade da mulher, virgindade do homem, pureza do homem. Isso aí está fadado a se destruir, né? Por isso que vemos esse tanto de feminicídio, separações, destruições, né? Porque não obedece os requisitos, né? Não importa se é judeu, frequenta sinagoga, se é muçulmano, islã, frequenta mesquita, ou se é cristã, frequenta igreja, né? Essa ordem da pureza, da virgindade é para todos, né? Mesmo lá na Oceania, nos esquimós, que vivem no gelo, né, no Polo Sul, Polo Norte, ou aquelas tribos selvagens ali na Austrália ou na África, né? Não importa, né? É uma regra para toda a humanidade, né?
Se uma mulher e um homem, se um homem e uma mulher quer ter felicidade, desde cedo tem que guardar a virgindade, né? A pureza, para que esse matrimônio seja uma bênção, né? Porém, se não guarda, vai virar uma maldição, né? Não tem como fazer isso virar felicidade, paz, alegria, união. Não tem, gente. Eu vejo que esse é o maior problema da humanidade hoje, né? Então, o que casa não é uma aliança no dedo, né? Do homem ou da mulher, né? Mas se houve a virgindade. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, 15, 29, é proibido 4 coisas, né, aos gentios, aos não-judeus, que somos nós, né? Comer sangue, carne de animal que morreu estrangulado, sufocado, comida e carnes oferecidas a ídolos, e é proibido as uniões ilegítimas. O que é união ilegítima? É quando a mulher não guardou a virgindade, perdeu a virgindade com o homem, casou com outro homem, ou é quando o homem não guardou a virgindade, a pureza, perdeu com a mulher e não é casou, é rabichou, né? Amigou, enrolou com outra mulher. Isso aí está fadado à destruição, né? É por isso que você vê 8 almas entrando na arca de Noé, né? Porque a humanidade tinha se corrompido, né? A própria Bíblia fala que os filhos de Sete, né, a descendência de Adão, casavam e se davam em casamento, ou seja, porque as filhas de Caim eram bonitas, né? Usavam maquiagem, pintura, batom, eram sexy. Os filhos de Deus, a descendência de Sete, parou de casar entre si e foram casar com as filhas de Caim mundanas. E aí isso deu na poligamia, bigamia, deu na infidelidade conjugal, adultério, fornicação. Adultério é pecado de sexo depois do casamento, fornicação é a prostituição, pecado de sexo antes do casamento. E aí toda a carne se corrompeu, exceto Noé lá e as pessoas, mais 7 almas que entrou dentro da arca, né? E hoje tudo está voltando a ser como nos dias de Noé, né? E o carnaval promove isso. O carnaval promove isso. A festa da carne. Carnaval é uma palavra latim. É uma palavra do latim, né? Significa, eles dizem, né? Adeus, carne. Ou levar a carne, ou deixar a carne, né? Muitos interpretam como uma despedida do solteiro, do homem solteiro. Ele está se despedindo da carne, né? O significado da palavra carnaval, uma palavra latina. O latim é o italiano, que é a língua morta da Igreja Católica Romana. Então, o Império Romano, ele fazia uma festa chamada Saturnália, ao deus Saturno, né? E essa festa, ela terminava 2 dias antes do dia de Natal, né? Ela durava 7 dias. Ali no dia 23 de dezembro, no inverno, que na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, 23 de dezembro é inverno, né? 2 dias antes do dia do Natal, essa festa terminava, durava 7 dias, né? E o que é que tinha nessa festa dedicada ao deus Saturno? O nome da festa era a comemoração Saturnália, que Saturno, entre os romanos, era o deus da abundância, da agricultura, né? E naquele tempo, lá no Império Romano, tinha a escravidão. E nesta festa, que durava 7 dias, durante o mês de dezembro, havia uma inversão social, só por 7 dias.
dos escravos. Ou seja, os escravos usavam a fantasia dos donos deles, dos senhores, né? E os senhores, os patrões, os donos dos escravos, serviam banquetes em mesas para os seus escravos, seus súditos, né? Durante 7 dias o escravo se sentia um homem livre, como seus patrões, seus donos. Como uma brincadeira, né? A festa era uma brincadeira para se alegrar. Era isso que era a festa dos romanos, chamada Saturnália, né? Onde os escravos comiam em banquete e quem estava servindo o alimento, as comidas, eram seus donos. Você entende? E eles podiam vestir, usar a roupa dos seus senhores, né? Dos seus donos. Porque essa questão de usar máscara, isso aí já tem a ver com a França, né? No século XVII. Eram os franceses que faziam bailes de mascarados, né? Inclusive, esses 3 milhões dos arquivos de Jeffrey Epstein, né? Nas festas na ilha de Jeffrey Epstein, com a elite do mundo, presidentes americanos, príncipes, princesas, né? Acho que da Noruega, o príncipe Andrews do Reino Unido, da Inglaterra, até caiu. Lá eles usavam máscara, né? Mas lá havia selvageria, pedofilia com crianças, né? E fala-se até de sacrifícios de bebê e comer carne humana, né? Pizza, por exemplo, nos arquivos de Epstein, pizza, quando fala pizza, significa comer crianças, né? Canibais, né? E aí a elite do mundo, os senhores do mundo, os magnatas, estavam lá, né? Essas adolescentes aí de 12, 13, 14 anos querendo a fama, virar modelo, caiu na mão desse milionário chamado Jeffrey Epstein, que não tinha dó de moças bonitas, até brasileiras, né? Ucranianas ou da Europa, pobres. Achavam que ia ter sucesso e caía nas mãos de um maníaco, né? Que regava a elite com prazeres. Tá aí o maior escândalo, né? Só nesses últimos 3 milhões de arquivos, Donald J. Trump aparece mais de 1000 vezes, né? Nos arquivos de Jeffrey Epstein, né? Então, o Epstein, na ilha dele, lá na selvageria, fazia festa de mascarados, né? Mas isso tem a ver com a França, os franceses. Porém, isso hoje está no carnaval, porque o carnaval no Brasil é uma mistura de baile de mascarados, trazendo de volta essa festa da Saturnália dos romanos, onde há essa inversão social. Onde mulheres casadas vão ao carnaval e esquecem que são casadas. Se é que são casadas. Se é que casaram virgens. Homens casados, invertem socialmente, vão ao carnaval. Se é que algum dia foi casado. Se é que algum dia este homem guardou a virgindade, a pureza, e casou com uma mulher virgem, porque tem esse detalhe, né? Não sabemos, né? E aí a mulher esquece que é casada, mas lembra, a mulher só é casada se ela foi virgem e casou com um homem virgem. O homem só é casado se ele foi puro virgem e casou com uma mulher virgem. Aí vão ao carnaval, aí inverte a coisa. Beija todos os homens, ela, né? Dança, canta, beija, faz até sexo, né? Tem polícia? Tem. E se a mulher quiser se liberar, a polícia não pode impedir, né? A polícia só pode impedir se for importunação, porque carnaval é a festa da carne, né? Da imoralidade sexual, da sensualidade, né?
dos blocos carnavalescos. É a festa também dos vícios, droga, cigarro, bebida, né? E o carnaval mesmo, o significado dele, né? Ele pode ter o nome latim, carnaval, despedida do solteiro da carne, adeus carne. Porque ela é uma festa que dura 3 dias. Na quarta-feira, quando ela termina, veja só o que o cristianismo fez, a Igreja Católica Romana, a mãe do cristianismo. Quarta-feira é quarta-feira de cinza, né? Ou seja, é uma festa que libera a sensualidade, libera o adultério, libera a prostituição, libera a imoralidade sexual, libera os vícios, libera os prazeres da carne. Há um desequilíbrio, né, total nos homens e mulheres durante o carnaval, mas acaba virando uma festa cristianizada, né? Porque quarta-feira é quarta-feira de cinza, né? Vai começar a quaresma, né? É os 40 dias antes da Semana Santa no cristianismo entre os cristãos, né? A Igreja Mãe Católica dos cristãos e as outras igrejas também que entram na Semana Santa, né? Então é uma festa da carne, né? E um acontecimento que acontece em todo o Brasil, né? Simplesmente em todo o Brasil, e quando termina, que até quarta-feira de manhã tem carnaval, né? E aí depois começa a quarta-feira de cinza, né? É hora dos carnavalescos, quem bebeu, deu vazão, lugar aos vícios, aos prazeres, beijou isso, e beijo traz herpes, né? Que é um tempo que as doenças circulam, né? O sexo traz HIV, AIDS. Também 9 meses depois do carnaval é muita gravidez, né? Das mulheres, né? Então é a festa da carne. Aí quarta-feira é ir na igreja romana fazer uma cruz. O padre vai fazer, o padre católico, né? Fazer uma cruz de cinza e acha que está todo perdoado, né? Então é um tempo de máscaras, usar máscara, é um tempo de fantasia, é um tempo da inversão moral, inversão social, inversão dos valores, como era a festa romana chamada Saturnália, né? Por 7 dias os escravos se sentiam livres. E os donos dos escravos é que servia comida, banquetes para os escravos. Então por 3 dias as pessoas se sentem na libertinagem, liberada para se soltarem nessa festa, né? Que o povo quer ter festa, né? Júlio César mesmo disse, né? Ou foi Júlio César, um dos Césares, de pão e circo, festa, diversão, para o povo, pronto, o povo vai ficar distraído, né? No caso aqui tem circo o ano todo. Daqui um dia é o circo da Copa do Mundo, né? Cada período, vários períodos no ano tem circo para o povo se divertir, se extravasar, saltar as emoções, mas isso é a natureza do povo, é a natureza do pecado. Não vê aqui, depois de Israel ficar 430 anos escravo, amassando barro, com palha, fazendo tijolo, no Egito, debaixo do chicote dos feitores, né? O hebreu ia para casa com as costas toda ferida, cheia de calombos, rasgada, né? Por causa do chicote, que o povo trabalhava debaixo do chicote, mas ainda podia chegar em casa, debaixo da escravidão, da dor, que a escravidão não é fácil, e clamar ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Israel, clamar a ele, ao Criador, e pedir uma libertação. E um dia, depois de 430 anos, Deus atendeu enviando um profeta. Ele enviou um profeta, Moisés, né? E foi ali no Egito, ali,
sem exército, sem capitães, sem generais, sem soldados, sem lanças, sem bicas, né, carruagens, sem cavalos, sem espadas, conseguiu retirar o povo hebreu, como diz Shemonte, Êxodo 18, 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças da escravidão do Egito, né? E ainda levou os espólios, né? Porque o faraó não queria soltar, liberar Israel, e Jeová enviou 10 pragas, né? A última delas foi a morte dos primogênitos, filhos, animais, tudo morreu ali, né, no Egito, e o povo mandou Israel embora e até deu regalos, presentes, ouro, para Israel ir embora de uma vez. E o povo viu também o assopro da narina de Jeová, do nariz do Criador, abriu o mar vermelho. Quando as bigas, as carruagens, os cavalos, o exército de Faraó, Israel via a poeira se aproximando, ou seja, passou-se por um aperto. Porém, eles tinham um profeta, um libertador chamado Moshe, que disse, né, vede, ó Israel, a libertação de Adonai Jeová. Desde este dia, nunca mais verás o exército do faraó, seus soldados. O mar se abriu pelo assopro da narina do Criador. Veja o tamanho que é o Criador, gente. Por isso que a Bíblia diz que os pés do Criador, a Terra aqui, o planeta Terra, é onde ele descansa. É como um tamborete, um banquinho, um tapete, né? O Criador descansa seus pés sobre o planeta Terra. E o universo, as galáxias, a Via Láctea, o cosmos, as nebulosas, não cabe o Criador. Ele é maior do que isso aí. Só o assopro da sua narina, o mar vermelho teve medo e se abriu para Israel passar. E o exército faraó achou que podia passar também, mas o mar fechou e morreu o exército faraó, os cavalos, né? Até hoje eles acham utensílios, objetos, né? Provando que a abertura do mar vermelho foi verídica, né? É fato, né? Foi verdadeira, né? E depois Moisés leva eles lá para a Arábia, né? E do outro lado do mar vermelho está a Arábia Saudita e o Monte Horebe, o verdadeiro Monte Horebe. Quando Edir Macedo, Valdemiro, Ies Soares leva seus fiéis ao Monte Sinai no Egito, ali não é o Monte Sinai, o Monte Horebe. Como? Se o mar vermelho abriu e Israel saiu do Egito, deixou o Egito. O Horebe, o Monte Sinai, está na Arábia, como Paulo fala na carta aos Gálatas, né? Como ali o apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas, né? E aí o que ocorre, né? Então Moisés sobe, e ao subir e demorar, o povo então resolve fazer um carnaval. Isso aí foi um carnaval, gente. Muitos lugares fizeram festas e foram destruídos, né? Pompeia, o vulcão, Babilônia, do rei Belsazar, fez uma festa lá, bebendo, embriagando, mandou pegar os vasos sagrados, né? Porque o rei Nabucodonosor tinha pegado lá os tesouros, os vasos do templo lá de Israel, e foram beber nesses vasos consagrados ao Criador. Em uma mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Faisi, pesado você foi na balança, ó rei da Babilônia, que era um neto ou filho do Nabucodonosor, o Belsazar. Você foi achado culpado e o teu reino vai ser tirado de ti. Naquela mesma noite, os medos persas, né? O Irã estava passando por debaixo das águas lá do rio Eufrates, invadindo a Babilônia, e a Babilônia pagou caro, né? Esse negócio de festa é perigoso. Na festa de aniversário, né, aí na Bíblia, no Novo Testamento, o único lugar que fala de festa de aniversário foi no aniversário do rei Herodes, onde a filha de Herodinas não era mulher do rei Herodes, ela era cunhada, ela era mulher de Filipe, irmã do rei Herodes. Você sabe que Jehoanã
o qual você chama de João Batista, mas o nome dele aí é Joanã, disse ao rei Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. Herodes: você está em adultério. Em adultério. Mas no aniversário, a filha de Herodias dançou lá. Eles dizem que ela dançou diante do rei Herodes e deixou Herodes excitado, porque ela ia arrancando as roupas, igual no carnaval, na festa da luxúria, da lascívia, da carne, das obras da carne, do nudismo. Pessoas ficam nuas. E ela foi dançando no aniversário do rei Herodes, tirando a roupa, deixou o rei excitado, e o rei disse: o que você pedir eu te dou, até a metade do meu reino. Ela foi consultar a mãe dela, Herodias, e Herodias diz: pede a cabeça do profeta Iehoanã Batista. Iehoanã teve lá, que batista é uma palavra grega, teve lá, quer dizer mergulho, imersão nas águas é hebraico, pede a cabeça, e pediram. Então tem essas festas, de sensualidade, de orgia, festas da carne, porque as pessoas, elas querem se divertir, elas acham que a imoralidade sexual, a idolatria, a comelança, a glutonaria, é a forma de se soltar, de se extravasar, Você entende? Mas se torna uma coisa perigosa, porque o carnaval é uma festa profana contra o Criador, dá vazão às obras da carne. Nada de kadoshi, santificação, nada de separação do mundo, mas é algo que vai contra a natureza do Criador. E aí, veja, Moisés subiu a montanha, demorou muito, quase 40 dias, e o povo achou que o profeta tinha morrido, E como não viu mais a presença do profeta no pé da montanha, embaixo da montanha, vai no irmão carnal do profeta, Arão, filho de Arão, Joquebed, E o povo obriga ele a fazer deuses, Então ele manda o povo tirar os brincos da orelha. O povo era escravo no Egito. Escravo sempre teve a orelha furada com a sovela. Então você veja que as mulheres usavam brinco de ouro, as meninas, as filhas, os rapazes, E aí juntaram aqueles brincos de ouro. E aí Arão fundiu aquilo, esquentou, fundiu aquilo derreteu, e derreteu dentro de um molde, de um bezerro, um touro, um bezerro, um touro de ouro, E aí o povo exclamou que foi aquele ídolo, aquela escultura, aquela estátua que fez o povo subir do Egito, um ídolo que tem olhos e não vê, boca e não fala, nariz e não sente olfato, cheiro, patas, mas não andam. Um ídolo sem vida. Começou a dizer que foi esse bezerro que fez o povo sair do Egito, Os filisteus tinham o Dagon lá, uma estátua com cara de peixe, Mas não era para Israel ter estátuas, Se você ler a história de Pompeu, o general romano, antes do Mashiach, ele entra dentro do Beit HaMikdash, do templo lá, dos israelitas, porque quando Roma ganhava de uma nação, ele levava os deuses dessa nação para o Panteão, um templo lá na cidade de Roma, onde se colocava as estátuas. Pompeu entrou dentro do tabernáculo, do templo, profanou, claro, mas não viu nenhuma estátua, nenhuma imagem de escultura. Perguntou aos hebreus, aos sacerdotes: vocês não têm nenhuma imagem, não? E os sacerdotes responderam: nosso Deus é invisível, mas é real. Nós não adoramos ídolos.
E esse é o segundo mandamento do decálogo dos 10 mandamentos. Não fará, ouve Israel, não fará nenhuma imagem de escultura do que há nos céus, na terra e debaixo das águas. Não servirás a elas, não prostrará de joelhos perante elas. Porque eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. A geração é 40 anos. É por isso que nasce pessoas com síndrome de Down. Hoje é autismo. Eu preguei sobre isso. Muita gente não sabe. Por que vem essas doenças essas anomalias na genética? Mas é porque os pais não respeitam o Criador e acham que o Criador deixa passar barato, de graça, qualquer idolatria, e o Criador não deixa. Qualquer um que pecar vai responder. Moisés demora. Moisés demora muito. Precisamos festejar. Nossa carne tem desejo de festejar. Não é a mesma coisa hoje? Pergunta para os carnavaleiros: vocês acreditam no milênio? Acreditam que o Criador dos céus e da terra vai intervir no mundo? Vai arrancar o pecado do mundo? Vai prender Satanás, o pai do carnaval, por 1000 anos? E o Criador, o Filho do Criador, vai reinar aqui 1000 anos, com tolerância zero. Tolerância zero, porque no milênio não vai haver uma mulher com um cigarro numa mão e uma lata de cerveja na outra mão. Não vai haver adultério, motéis, brega, cabaré. Vai ser uma tolerância zero. A humanidade não crê. Pelo contrário, escarnece. Né? Cadê a promessa de que um dia o Criador iria intervir no mundo? Ele está avisando. O 3 e Atlas, esse cometa, é um aviso. Né? Em 13 de abril de 2029, aí vem outro cometa, Hipófise, tem um nome lá, já deram o nome dele. É muito provável que ele atinja a Terra. Né? Esses cometas são avisos. Né? Embora a humanidade não percebe, não quer entender. Né? Sinais estão aqui. A magia disse em Lucas 21 que os homens iriam desmaiar por causa dos sinais, né? Que haveria nos céus, a perplexidade, né? Que, não sei se você sabe, quando o avião está caindo, né? Muitas vezes antes dele atingir o sol, muita gente já morreu, só de medo, de perplexidade, né? E haverá sinais no céu, bramido do mar. Eu não preciso ser profeta para dizer que vai haver mais tsunami. Diferente daquele de 2000, acho que 2001, que matou, acho que mais de 200 mil, 300 mil pessoas. Né? Eu não preciso ser profeta para dizer isso. Que castigo, julgamentos cairão sobre a terra. Eu até preguei aqui uma pregação, né? Talvez tem uns 2 anos que eu preguei isso. Eu disse que eu sonhei que eu estava no lugar e eu via que as pessoas, para sair daquele lugar, tinham que usar máscaras contra a radiação nuclear, radiação atômica. Né? Então, se isso ocorrer, é pior do que Covid. Né? Simplesmente é pior do que Covid. Com Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte, França, Reino Unido, China, Israel, tudo tem bomba atômica, e a Polônia quer fabricar bomba atômica, o Japão quer fabricar bomba atômica, até o Brasil aqui. Vemos os Estados Unidos invadindo a Venezuela, né? Querendo invadir Cuba e a Nicarágua. Até no Brasil já se fala em construir bomba atômica. Né? Vladimir Putin não está prometendo ajudar o Brasil nessa questão atômica. Né? É o mundo se escalando para a guerra. E aí pão e circo. Era o que Roma dava. Cômodos, né? Nero, o Coliseu, os gladiadores. Naquele tempo eram cristãos. Né? Hoje os cristãos estão no carnaval, em blocos de carnaval, diz que está tentando ganhar para Jesus.
Mulheres cristãs que se diz, são cristãs. Eu não sou cristão. Eu não acredito no judaísmo, também não acredito no cristianismo e nem no islamismo. Eu não acredito em sinagoga, mesquita e nem em templos de 4 paredes, igreja. Mas você vê gente cristã cantando a Bebe Consuelo, né? Até um tempo atrás, no carnaval, brigou com a Ivete Sangalo, discutiu, né? Tem aí a Cláudia Leite, de Salvador, diz que é evangélica. Joelma, né, adventista. Tudo cantam no carnaval. Eu não estou dizendo para você que o carnaval é uma festa profana, mas hoje já está cristianizado. Pode-se considerar uma festa também cristã. Porque o mundo das igrejas, seja ela católica, protestante, evangélica, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, está na verdadeira de uma profanação. Antes se via no mundo cristão católico a bicheira do homossexualismo e pedofilia, porém a bicheira também está dentro das igrejas que se dizem cristãs, filhas da igreja católica, né? Pedófilos, assassinatos, adultério, traições, né? Até pastor com nora, pastor, a própria Assembleia de Deus já não há moral, não há kadoshi, santificação kadoshi, não há kadoshi, em canto nenhum de religião e igreja. É por isso que estão lá pregando Jesus. Se fosse descobrir o significado do nome Jesus, Jesus em hebraico é cavalo. Jesus, no latim, língua romana da Igreja Católica, Jesus quer dizer suíno, porco. Né? Então já é um chiqueiro, já é uma lavagem só, uma lama só. Então o nome Jesus é louvado dentro do carnaval. Agora o nome verdadeiro do Filho de Deus não está aí dentro, não. Do carnaval não, porque o nome verdadeiro do Filho de Deus contém Yod-He, Vav-He, Yehoshua, né? O nome do Filho, seu Pai, o Deus Criador, é Yehová. Né? Então vá para a festa da carne, porque as igrejas estão uma carnalidade. Né? Quando tem festa junina, tem o Arraiá de Jesus. Quando tem o Réveillon no final do ano, tem o Cristoion dentro das igrejas. E quando tem carnaval, tem os blocos evangélicos, sem falar que os pastores fazem congresso de jovens, levam para acampamentos, retiram a juventude, como se isso fosse livrar a juventude das igrejas do pecado. Ninguém controla mais o pecado, nem as igrejas. As igrejas estão misturadas com a carnalidade, com o pecado, né? Carta de divórcio se dá à torta e à direita dentro das igrejas. Quando Mashiach Yehoshua disse em Marcos 10, versículo 11 para o homem: se um homem mandar sua mulher embora casando com outra mulher, ele comete adultério contra a sua primeira mulher. Marcos 10, 12. E se uma mulher despedir, mandar seu marido embora casando com outro homem, ela comete adultério contra o seu marido. Ou seja, nem as igrejas respeitam o matrimônio. As igrejas dão carta de divórcio, estão nem aí, só quer o dízimo. Ainda tem pastor pregando tridízimo, como o Valdemiro da Igreja Mundial. 10% para o Pai, 10% para o Filho, 10% para o Espírito Santo. O que é isso, gente? Que fome é essa de dinheiro? Mas já não há kadosh, santo, não há kadoshi, santificação. É o fim dos tempos, não? Simplesmente é o fim dos tempos, e o povo de Israel tinha acabado de sair do Egito e queria fazer uma festa, né? Mas tinha que ter ídolo, tinha que ter um altar, ou um carro alegórico, né, para carregar ali o diabo, para carregar ali alguma coisa, né, porque do dia a dia, ou que simbolizasse o país, né, ou a luta do país, mas tudo debaixo da folia. Debaixo da bebedeira, do cigarro, da droga, por trás das máscaras, né? É a idolatria. A Bíblia diz: e o povo adorou o bezerro de ouro, o ídolo, a estátua, aquela escultura de ouro.
Dizendo eles, foi esse bezerro aí de ouro, essa estátua sem vida, que tem olhos e não vê, nada, boca e não fala, patas e não anda. Foi esse bezerro aí que nos tirou, fez o mar vermelho se abrir. Quer dizer, zombando do Criador. Simplesmente zombando do Criador. E a Bíblia diz que o povo se sentou para comer, sacrificar animal, a comelança, né, a glutonaria, e depois o povo se levantou para divertir, para cantar, para dançar, e no meio dessa dança, os homens já não sabiam quem era a mulher deles, desse carnaval. Carnaval é morte! É morte física que leva, o pecado leva a morte física. Romanos 6, 23, salário do pecado é a morte. O pecado leva a morte física e também leva a morte espiritual. A separação eterna, para sempre, do Criador. Era isso que eles estavam fazendo, se sentou, comeram, encheram a barriga, a pança, se levantaram e foram dançar. E no meio dessa dança, o homem casado já não sabia quem era sua mulher. No meio da folia, da dança, a mulher casada já não sabia quem era seu marido. E no meio da dança, começou a surgir a sensualidade, a imoralidade sexual, a prática do sexo ilícito, a prática do adultério, do pecado, porque o povo diz, temos que festejar, festar, temos que ser festeiro, temos que nos alegrar, uma inclinação para o mal. E o Criador estava vendo tudo aquilo. E mandou Moisés descer do monte. O seu povo já se corrompeu ali embaixo, ajoelhou diante do ídolo lá, um bezerro de ouro, comeram demais, se divertiram, estão cantando lá, dançando. Tá lá aquela maior imoralidade, nem Arão dava conta de resolver o problema. Ninguém dava conta de dar uma solução para aquilo. E Deus no céu estava vendo tudo aquilo. Desce, Moisés. Teu povo se corrompeu. Teu povo se manchou. Está uma mancha lá embaixo. Está uma festa profana lá embaixo. Está uma abominação lá embaixo, no pé do monte. Enquanto o homem, o profeta Moisés, falava com o Criador falava com ele, mandou ele descer logo. Desce. A coisa lá embaixo está feia. E Deus queria destruir o povo. Vocês não acham que Deus, o Deus que já destruiu o mundo, os homens, mulheres, velhos, velhas, crianças, jovens, adolescentes, bebezinho que amamentava no seio da mãe, bebendo leite da mãe no seio da mãe, ele não destruiu no dilúvio? Você não acha que Deus tem vontade de destruir isso aqui de novo? Ele até disse a Noé, né, eu não vou mais destruir o mundo com água. Quando eu enviar a chuva na terra, eu vou enviar o arco-íris, né? Com 7 cores, né? Porém, a profecia da Bíblia diz que agora vai ser com bomba, mas bomba atômica, né? Mas se você vê, parece que a maneira que Deus vai destruir é permitindo o mal destruir o mal. Porque o mundo está cheio de loucos. E homens que andam com a pasta. Vladimir Putin anda com a pasta. Donald J. Trump anda com a pasta. Emmanuel Macron anda com a pasta. Uma maleta, né? Benjamin Netanyahu anda com a pasta. Essa primeira... quem mais? O primeiro-ministro o rei Charles lá, o primeiro-ministro da Inglaterra lá, também tem uma pasta. Porque a Inglaterra, o Reino Unido tem bomba atômica, né? O Kim Jong-un da Coreia do Norte também anda com a pasta. Ele tem bomba atômica. O Xi Jinping, a China, está a fazer testes nucleares secretos. Ele também anda com uma maleta, uma pasta. E essa pasta tem botões, códigos.
E se eles apertarem, acho que são mais de 20 mil bombas atômicas que tem no mundo, umas 2.000 já destruiria esse planeta aqui umas 50 vezes. Você não acha que Deus vai permitir algum homem louco, como diz o profeta William Branham, há uns 60 anos atrás, ele já morreu, né? Ele dizia que Deus vai permitir um homem louco, uma hora dessa, apertar o botão aí, os códigos da bomba atômica. Mas antes disso, o irmão Branham dizia isso, né? Que as mulheres vão acabar com a terra. Porque a mulher acabou lá no Éden, lá, né? Cometendo adultério com a serpente, infidelidade. E hoje a carnaval é festa do sexo, da carne feminina. As músicas dos cantores aí, Zezé de Camargo, Luciano, Leonardo, aqui de Goiânia, aqui, não enaltece, exalta as mulheres como deusas, o sexo como a prioridade aqui na Terra. As mulheres não são tidas como deusas de Hollywood, deusas da TV Globo, deusas da novela, deusas do cinema. A mulher, não falta carregar ela nas bandejas, nessa hora, no carnaval, não estão aí nuas, expondo os seios, suas carnes. Não há pudor, não há vergonha. O que você acha que Deus pode permitir uma hora dessa? O Criador dos céus e da terra vai permitir o mal atacar o mal. Já não está permitindo? O mal, os Estados Unidos hoje é mal, mesmo Donald Trump diz, eu sou um ditador. Não vi um ditador atacando outro ditador aqui na Venezuela? Donald J. Trump, não veio ele ameaçando Cuba, ameaçando a Nicarágua? Não está nesta hora os navios, porta-aviões, os fuzileiros, soldados americanos encurralando a Pérsia, o Irã, na costa do Irã, no estreito de Hormuz, lá no Oriente Médio, querendo que o Irã se renda, mas é um país de 90 milhões de habitantes, não é a Venezuela. Irã é um dos maiores fabricadores de drone para a Rússia, né? Na guerra contra a Ucrânia, enriquecendo o urânio. Não se sabe se o Irã vai baixar a cabeça igual a Venezuela, não. É o mal indo contra o mal. Ditadores indo contra ditadores. É o mundo sem o Criador, sem freio. É as igrejas frouxas, fracas, mornas, cheias de pecado. Não pode mudar a sociedade. E olha que são milhões. Não que adianta o Brasil ter 40 milhões de evangélicos nesta hora, mas está tudo misturado na política. Não estão ferventes, em ebulição, não há avivamento. As igrejas estão mornas porque elas todas são impérios, né? Donas de rádio, televisão, shopping, fazenda. Não tem como Deus usar nem mesmo uma batista, uma presbiteriana, uma universal, uma mundial, uma Assembleia de Deus. Essas igrejas estão postas de rico. Nós não vimos em Belém, na COP30 lá, os assembleanos bravos porque o Samuel Câmara lá alugou para o governo federal por 2 milhões de reais um auditório lá que era só para ter culto da Assembleia de Deus e os assembleanos se sentiram indignados. Ele disse que foi profanado, né? Devido ao aluguel, ou seja, é dinheiro. Tudo que as igrejas querem é dinheiro. Nós estamos na beira, nas vésperas do fim do mundo. Eu nem vou dizer, que tem gente que se atreve em dizer, esse é o último carnaval, essa é a última eleição, tem muitos profetas aí profetizando. Eu não vou dizer nada disso, porque se é o último ou não, não me pertence, pertence ao Criador. Eu só posso dizer que está perto demais. Simplesmente está perto demais. Veja que Deus queria destruir tudo e começar uma nova nação, uma nova raça através de Moisés. Né? De Moisés, pensa, o poder que tem um homem, a capacidade que tem um homem, a inteligência que tem um homem. Moisés não era um presidente de república, não era um ditador, não era um rei. Moisés era um servo.
E ele dá uma ideia para Deus: Senhor, não é uma boa ideia destruir esse povo, não. O Senhor acabou, Adonai, meu Senhor, tu acabaste de tirar esse povo do Egito, o que as outras nações vão dizer? Se o Senhor destruir todo mundo aí, eram 600 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. Se cada homem era casado, era 1.200.000. Se cada homem e mulher tivesse um filho, aí já dava 2.400.000, né? Mais de 2 milhões de pessoas. E Moisés para na brecha. Intercede, não é uma boa ideia, não. Porque o que os inimigos vão dizer? E o povo lá, comendo, dançando, ajoelhando diante do bezerro de ouro, um carnaval da morte, um verdadeiro carnaval da morte, e Deus irado, já querendo descer a sua ira, baixar a sua ira, lançar o castigo, fulminar, exterminar, destruir, e Moisés intermediando, tentando mudar o pensamento, a ideia do Criador. E não é que Moisés conseguiu? Não é que Moisés conseguiu? E Moisés desce. O próprio Moisés ficou irado, né? Quebrou as 2 tábuas de pedra do decálogo, os 10 mandamentos. É claro que eu já disse que Efésios 2:15, né? Paulo fala na carta aos Efésios que o muro de mandamentos e regulamentos era 613 mandamentos, que separava os iudim judeus dos não judeus, nós, homens e mulheres das nações, foi derrubado. E aí Mashiach criou um só povo, tanto judeus, iudins e não judeus, gentios, homens e mulheres das nações, agora entra nessa nova aliança. Mas não pense que essa nova Torá, essa nova lei do Mashiach, é fácil seguir. Exemplo, eu estou aqui de túnica, um vestido, porque nós estamos no momento final, né? A túnica volta, o véu volta para a mulher usar, a mulher casada. O véu é só para a mulher casada. Coríntios 11 mostra que ela está debaixo da autoridade do seu marido. Ela não deve mostrar um fio de cabelo. O beijo santo, o ósculo santo, de irmão, irmão com irmão, irmã com irmã, volta, né? Não pagar dízimo. Paulo não deu esse mandamento para os gentios. Vocês são mais de 700 mandamentos que tem aí, nas 14 cartas. E há advertências dizendo aí, em Hebreus 6, Hebreus 10, que é impossível que aqueles que alguma vez forem iluminados por Urá HaKodesh, pelo Espírito Santo, e provarem o dom celestial, a boa palavra de Deus, se fizerem participantes das virtudes do século vindouro, forem iluminados, se eles recaírem e crucificarem o Filho de Deus pela segunda vez, Paulo diz assim: é impossível que sejam renovados para o arrependimento. Eu estou dizendo com isso que a graça aqui, hoje, tem mandamentos, e tem mais do que a Torá, porque eu já preguei mais de 700. Moisés só pregou 613 mandamentos, eu já preguei mais de 700 mandamentos nas 14 cartas de Paulo, e é como no deserto. Dependendo da queda, não levanta mais. Porque você vai ver que Deus fez Israel circular 40 anos no deserto. Ele não matou, exterminou o povo nessa hora aqui, devido a Moisés intermediar, interceder. Mas depois morreu tudo virou fêmur, rádio, que é o osso do braço, né? Crânio, caveira. Porque eles tiveram graça. Moisés intercedeu, só morreu 3.000 homens na espada. Mas depois eles irritaram com a teimosia deles o Criador em outros episódios. Por 10 vezes. Esse povo me tentou. Porque Deus, o Criador, não gosta de teimosia. E Deus disse, porque ele mandou 12 espias de Israel espiar Canaã, um limão, uma melancia, um cacho de uva, diz a Bíblia. Tinha que ser 2 homens fortes para carregar um cacho de uva. Imagina o tamanho de um limão, de uma melancia lá na terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. E Deus mandou 12 espias, um de cada tribo, das 12 tribos de Israel, espiar. Porém, quando chegaram 10 espias, desanimou o povo. Só 2 espias que não estavam desanimados, Caleb e Yehoshua, né? Os outros 10 espias disseram, Deus não mente.
Jeová, o Criador, não mente. Olha aqui o cacho de uva. Um cachinho de uva. 2 homens hebreus para carregar. Isso é a prova de que a terra mana leite e mel. As frutas lá é grande. Só que Deus, o Criador, escondeu algo de nós. Terrível! O quê? Nas montanhas vivem os gigantes filhos de Enac. Eles têm um dedo assim, ó. Só um dedo deles é 37 centímetros. Uns homens arrão, assim, de mais de 3 metros de altura, assim, a mãozona deles. Nós somos pequenos, não? Não lembra que a mulher samaritana em Roanã, capítulo 4, no 4º evangelho, falou para o Machia, você é desse tamanho, quer ser maior do que o nosso pai Jacó? Ou seja, o judeu não é grande, é de baixa estatura. E os 10 espias disseram, esses gigantes vão nos massacrar, nos destruir, pisar em nós, como se pisa e massacra gafanhotos. Nós não temos chance. Isso em Cades Barneia, na fronteira entre Cades Barneia e a terra de Canaã. E Caleb e Yehoshua disseram, não, nós vamos comer esse gigante igual como pão. O que importa, o mais importante é que o Criador está conosco. Esses gigantes não é nada. Aí é quando Deus decide, 40 dias, né? Vocês espiaram a terra, cada dia 1 ano. Vou fazer vocês, hebreus, israelitas, Ihudim, vou fazer. Ihudim é o nome que os judeus, o nome judeu, Ihudim, recebe no tempo de Esdras, né? Dos cativeiros, né? Mas lá era israelitas, hebreus. Vou fazer vocês rodear esse deserto em ciclo 40 anos. Não foi 40 dias? Cada dia 1 ano. E vocês não vão entrar, exceto Yehoshua e Caleb. Caleb e Yehoshua. Vou fazer nascer uma nova safra, uma nova geração. Mas vocês não vão entrar, porque vocês me irritaram. A graça é do mesmo jeito. Ser de Kadosh. Kefa diz, né? É Kefa. Ser de santo porque nosso Pai Celestial é santo. Ser de Kadosh. Né? Sem Kadoshi, Hebreus capítulo 12, né? Sem Kadoshi, sem santificação, sem se separar do mundo, do pecado, da carnalidade, das obras da carne, ninguém verá ao Criador Adonai. Ninguém verá Elohim. Adonai é Senhor meu, Elohim é aquele que existe por si mesmo, o incriado, o eterno. Ninguém verá El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ninguém verá El Elyon, o Senhor Deus Altíssimo. Ninguém verá Jeová, o Criador dos céus e da terra. Só verão aqueles que se separarem do pecado do mundo. E ali estava o profeta Moisés. Estou terminando a minha palavra nessa hora. Ele quebra as 2 tábuas de pedra. Significa que a velha aliança, né? Circuncisão, a Brit Milá, e os 600 mandamentos da lei de Moisés iria passar. Mas viria os mandamentos da Brit Hadashah, da nova aliança, do Novo Testamento, que também não é fácil, não. Não é fácil, não. A Bíblia diz assim, em Hebreus 13:4, honroso, respeitoso entre todos vós seja o matrimônio, eu chamo de santo matrimônio, verdadeiro casamento. E a cama do casal, conjugal, não fala trisal, não fala bigamia, poligamia, a cama do casal sem mancha. Os adúlteros e fornicário, Deus os julgará. Você já imaginou, mulher, você morrer? E a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que depois da morte vem o juízo. E aí Deus sabe se você tem adultério escondido. Se você rompeu a aliança, o matrimônio, né? Já imaginou, homem? Você tem adultério? Pecado de sexo escondido? Porque pode se esconder da mulher, dos filhos, do pai, da mãe, mas do Criador ninguém esconde, não. E a Bíblia diz que Deus vai julgar os adúlteros, ou seja, o julgamento de Deus é sem misericórdia, né? A misericórdia é aqui se fizer techuvá. Se voltar o Criador, se converter, né? Se houver uma conversão. Então, é isso, né? É isso que estava acontecendo. Ele quebrou as tábuas da lei, pegou o bezerro de ouro, moeu, fez pó, misturou com água, fez os israelitas beber aquele pó do bezerro
moído, né, com água. E depois chamou e disse, quem é a favor de Jeová? É claro que nós não estamos na lei hoje, porque a lei era olho por olho, Shemonte, Êxodo 21, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Agora a graça é para amar os inimigos, né? Mas não diz para amar pecado, não. Concordar com pecado, ou praticar pecado. Devemos amar os pecadores, mas não praticar o que os pecadores praticam. Porque Machia salvou prostituta, mas não prostituiu com ela. Salvou bêbado, mas não bebeu, não embriagou com bêbado. Salvou ladrão, mas não roubou com ladrão. Não salvou o ladrão na cruz? Sempre fora do pecado. Longe do pecado. Amamos as pessoas, os pecadores, mas devemos odiar e detestar pecado. Pecado separa o homem do Criador. Pecado separa a mulher do Criador. Aqui era lei, né? Moisés fez o povo beber o pó de ouro do bezerro, de ouro com água, e mandou os levitas pegar a espada e passar a espada de ponta a ponta em Israel. É para matar parente, vizinho e até amigo. Parente que vocês amam, vizinho que vocês gostam, amigo que vocês amam muito. Se dançou, comeu, se fez esse carnaval da morte, mate, e matou 3.000. Depois, o profeta Moshe subiu a montanha de novo, né? E ele viu que Deus queria fulminar. E Moisés vai dizer algo a Deus pesado. Ó, Senhor, se for para destruir esse povo, risca meu nome do teu livro, do livro da vida. E Deus respondeu a Moisés, não. Eu vou riscar do livro só os que pecaram contra mim. Você não pecou, Moisés. Mas quem pecar contra mim, eu vou riscar do livro da vida, né? Você entende? Então, um filho do Criador, um filho de Deus está longe disso aí, ó, da festa de mamão da carne, né? do carnaval. Então, o carnaval não é novo, é antigo, apenas uma réplica, só que agora mais evoluído, com mais pecado da festa romana chamada de Saturnina, né? Olha aqui o Criador Jeová, Criador dos céus e da terra, e seu filho Yehoshua Mashiach, o Salvador e Mediador entre Jeová e a humanidade, os homens e mulheres, possam abençoar esta pregação, essa palavra nessa hora. Amém.